Olá! A segunda etapa do Fórum Uberlândia 2100 reuniu mais de 200 voluntários apaixonados, que, divididos em grupo, discutiram e apresentaram ideias para o futuro planejado de longo prazo de Uberlândia. Então, um polo logístico, mas nós procuramos deixar claro uma visão. A visão é ter o maior aeroporto de cargas do Brasil. E a gente entende que, a partir desse objetivo muito claro, isso desdobra numa série de outras questões que aí a gente tem que discutir com mais propriedade. Na área de turismo, os nossos grupos entendem que turismo também é uma vocação, é uma potencialidade para a Uberlândia. E aí a gente colocou como visão o seguinte: ser a maior referência em turismo de negócios e eventos depois de São Paulo, para não, né, vamos ficar com pensando tipo ir para Marte, que nem falou o Celso, e ser referência em turismo esportivo. Aí foi destacado nos grupos que a gente já é uma realidade para a gente ser turismo de negócios e eventos, né? A gente não é a maior referência depois de São Paulo, mas a gente já é uma realidade, mas a gente traz as pessoas para cá, as pessoas ficam aqui 2, 3 dias e vão embora, vão para o Rio, vão para outro lugar, porque não tem mais o que fazer aqui. E aí tinha um colega lá que trabalha nessa área de turismo esportivo, por exemplo, entende que nós podemos desenvolver isso para o sujeito vir aqui para o turismo de negócios e eventos, por exemplo, e aproveitar, por exemplo, os recursos hídricos, as represas, fazer eventos esportivos, corridas de automóveis ou não, só para citar como exemplo. Bom, nessa visão de ser polo tecnológico, principalmente voltado para o empreendedorismo, a nossa linha de raciocínio, você pega caso, por exemplo, do Uber, está mudando o modelo social. Então, a gente vem, ao longo das décadas, sofrendo uma mudança social, e a gente entende que Uberlândia, ela pode, e o nosso desafio é tornar realmente Uberlândia um polo América do Sul de economia criativa. Quando a gente coloca o empreendedorismo no centro do desenvolvimento tecnológico, o que a gente quer? Realmente, Uberlândia tem, porque a gente tem a criatividade, o setor de comunicação e marketing de Uberlândia é extremamente criativo, e o setor de tecnologia, nós temos duas forças muito grandes. E a gente aproveitar melhor essas forças no sentido de unir criatividade e unir desenvolvimento tecnológico, fomentando o empreendedorismo num nível, inclusive, global, que possa realmente mudar a ordem social. Isso é o que a gente quer, e isso é o que Uberlândia pode e tem potencial para isso. E a gente colocou uma outra visão também, ousada, desafiadora, que é ser a maior cidade conectada, a cidade mais conectada do Brasil. Né? Nós temos aqui um exemplo, a gente está até aqui, a Granja Marileusa, que já é um bairro que começa com essa perspectiva. O desafio é a gente fazer dessa realidade, levar essa realidade para a Uberlândia como um todo. No nosso grupo, ficou muito claro que, muitas vezes, essencialmente, de nada adianta você incentivar o empreendedorismo e expandir a questão do micro e pequeno empreendedor, se na hora do poder público viabilizar isso, seja através da constituição jurídica, da documentação ou da efetivação do registro, isso trava. Então, foi colocado no grupo que ainda hoje, é um entrave. As organizações vêm trabalhando nisso, mas se o governo não tiver isso como uma política pública de desburocratizar, para viabilizar o micro e pequeno com velocidade de mercado, você mata o micro e pequeno antes dele nascer. Então, ter isso como uma política pública que sustenta a geração de emprego e renda no Brasil. Se nós estamos falando de tecnologia para o micro e pequeno, se nós estamos falando dentro de um ambiente de aproveitamento de recursos naturais, de potencialização, de turismo, de serviços, e o pequeno vai abrir o negócio dele, o poder público não está acompanhando esse time. Então, isso é fundamental, que o poder público tenha as políticas claras e definidas de auxiliar a micro e pequena empresa no ritmo de mercado, que é como a coisa acontece. E a gente já parte aqui, quando a gente fala de educação, para o que o grupo entendeu, e a gente discutiu agora há pouco, que existem tantos problemas relacionados à educação que a gente não consegue pensar a educação para 2100. Na hora que a gente começou a fazer o brainstorm, que nós começamos a trabalhar os insights, nós percebemos que assim, existem questões muito imediatas, e essas questões acabaram aflorando, e dessas a gente tirou algo que a gente entende que dá para trabalhar, principalmente a curto e médio prazo.
Só que a gente entende, e nós percebemos isso na primeira apresentação, que a educação é a base. Quando a gente fala em desenvolvimento econômico e social, não dá para falar isso e desassociar a educação. Concordam? A educação é a base, gente. Não dá para trabalhar desenvolvimento econômico sem trabalhar a educação. E a educação que a gente fala, que foi inclusive a proposta aqui, é a educação que começa na base mesmo, inclusive dos jovens, né, do ensino básico, o ensino fundamental, até a graduação. Então, a gente colocou como base a educação, né, para esse desenvolvimento, e trabalhamos 3 grandes pilares. Um é a grade curricular. Tá? O segundo são os investimentos que precisam acontecer e o fortalecimento do ensino profissionalizante, o ensino técnico, que foi dito aqui pelo primeiro grupo. Quando a gente fala na revisão da grade curricular, o que a gente traz à tona é a questão de que os jovens hoje não se interessam mais pelas escolas. Os nossos filhos não se interessam mais pelas escolas. Por quê? Porque as escolas têm um modelo tradicional de 100 anos atrás. A tecnologia avançou e o nosso ensino não. Então, a gente precisa trabalhar essa questão da educação, trazendo para os nossos jovens, principalmente do ensino básico fundamental, como eu disse, questões que vão desenvolvê-los para a vida econômica e social. É trabalhar empreendedorismo, é trabalhar atitudes adotivas, que é o aspecto socioemocional, né? Saber sociabilizar, entender que existem diferenças, mas que juntos elas somem, né? Elas agregam, na verdade. A questão de formação profissional, de saúde, segurança, comportamento, sustentabilidade, enfim, questões financeiras, tudo que hoje atrai mais o jovem do que, né, o que a gente vê no ensino tradicional. E essa é uma questão que precisa ser implementada no município, porque quando a gente fala em ensino fundamental, público principalmente, a gente está falando de algo que está aqui, que a gente consegue tangibilizar, porque basta o município trabalhar isso de uma forma adequada para que a gente consiga introduzir nessa grade temas que sejam relevantes, né, para os nossos jovens e não permitam a evasão, e com a evasão a gente sabe os desdobramentos que tem. O nosso grupo percebeu que o tema sustentabilidade ele está em todos os outros grupos. É um tema transversal que é fácil reconhecer a sustentabilidade na mobilidade urbana, na educação, em todos os outros temas que aqui foram trabalhados. Então, o nosso grupo apontou algumas diretrizes, claro que uma manhã tão rápida quanto essa, e com pessoas tão apaixonadas quanto ambientalistas, a discussão se estende um pouco mais. Nós identificamos alguns eixos de trabalho. O primeiro é pensar um programa de educação ambiental que seja permanente e que seja não só voltado à educação formal nas escolas, mas atrelado a uma gestão ambiental, onde se possa reconhecer o conhecimento e a aplicação prática da educação ambiental. Senão, mais uma vez, nós continuaremos discutindo a educação ambiental só no minhocário, aqui na área das ideias. Desenvolvimento de cultura, a partir das gerações atuais, formação de crianças e mestres, com foco na nova geração e mestres também, como multiplicadores e como exemplo de educadores ambientais, como exemplos de sustentabilidade. Nós apresentamos as ideias de alguns grupos, mas tem outras ainda para serem apresentadas. A gente volta logo depois do intervalo. Nós aqui somos pessoas que viemos de outras cidades e fomos acolhidos por Uberlândia, traz uma característica muito importante dessa cidade. Isso faz com que Uberlândia tenha esse diferencial que a diferencia em relação ao Brasil e a Minas Gerais também, fazendo uma cidade grandiosa como ela é. Merece os parabéns, merece todo o mérito. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje, atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile. Sempre com o propósito de servir. Algar, gente servindo gente. Uma das coisas que a gente coloca
é que a cidade precisa ser mais adensada e mais compacta, né? E essas leis decorrentes desse plano diretor, elas precisam reforçar bem isso. Outra questão que já esteve nos 2 planos diretores, né, é a criação de um Instituto de Planejamento Urbano. E que isso existe em várias cidades de médio porte para cima, que é o nosso caso, onde esse instituto seria um centro de pensar a cidade. Ele tem que ser deliberativo e, principalmente, multidisciplinar, onde as questões de pensar a cidade estejam em pauta como o primeiro ponto, e onde, nesse ambiente, a gente consiga técnicos de melhor formação, e a gente consegue um centro de discussão da cidade melhor. O planejamento da cidade sempre foi uma iniciativa da prefeitura, né, do poder público. E é muito gosto que eu vejo isso aqui agora. Porque um grande problema dos planos diretores é o não envolvimento do setor privado. Exatamente por isso que planos diretores fazem água muitas vezes. Essa oportunidade mostra exatamente isso. Nós vamos, como o Roberto falou, o ano que vem vai ter a revisão do plano diretor, mas nós estamos tendo uma iniciativa muito interessante que vai fazer com que essa revisão se transforme num plano muito mais amplo. Então, isso é uma ótima iniciativa, eu acho que isso é a única que eu tenho visto ao longo desses 3 décadas e tanto que eu estou aqui em Uberlândia. Isso é muito gratificante ver isso aqui acontecer nesse momento, e envolvendo tanta gente. Eu acho que provavelmente vocês não esperavam, né, esse envolvimento da comunidade como está tendo. E é interessante que tem vários setores da comunidade aqui. Então, isso é importante para que a cidade seja planejada. E isso eu acho que é o que mais agrega com essa iniciativa do Grupo Algar. A questão da polinucleação, na verdade, ele está associado ao hipercentro, né? Que nós debatemos muito a necessidade, como já tem alguns projetos aí, de requalificação da área central, do hipercentro, e, ao mesmo tempo, reforçando a descentralização. Inicialmente parece incoerente, mas existe ainda uma excessiva dependência do centro da cidade. Isso pode ser criado e ampliado para vários subcentros, onde os deslocamentos são menores e a proximidade da habitação, do emprego, do serviço, dos equipamentos públicos é fundamental para isso. E, para encerrar, voltando à questão do plano diretor, é uma coisa que foi muito debatida no nosso grupo, a importância de que nessa discussão, que vai ter o ano que vem do plano diretor, se questione também alguns índices, como o zoneamento, a forma como ela é feita, que hoje tem algum tipo de a gente dividir a cidade, de mapear a cidade, um pouco diferente do que foi feito até então. Nós queremos usar uma tecnologia para trabalhar em rede, todos os órgãos envolvidos com a saúde. Já foi gasto muito dinheiro na nossa cidade, mas nós nunca conseguimos, né, entender a pessoa como um todo, em todas as unidades. Ela vai numa unidade, ela vai num serviço de saúde, e ela se repete, gasta dinheiro, ela faz os mesmos exames, mas um serviço não está integrado no outro. Nós não sabemos o que acontece. E já teve vários programas, mas não conseguimos. Aí nós precisamos usar a nossa tecnologia para investir na saúde. Nós queremos trabalhar a prevenção e promoção à saúde em todas as áreas das atividades humanas, escolas públicas e privadas, empresas, associações. A saúde está muito ligada com a educação. Nós temos que começar com as nossas crianças, para a gente poder fazer uma transformação. Eu acho que o maior desafio que a gente percebeu no grupo para
para a segurança pública é a mudança no modo de pensar a segurança pública, no modo de estudar ações para resolvê-la. Ou seja, a segurança pública, mais do que todas as outras, é, de certa forma, um campo em que todas as outras discussões que a gente fez até agora aqui quanto à saúde e à educação, elas deram errado. Ou seja, aquele ser humano que não teve um acesso digno à educação, à saúde, à moradia, ao trabalho, ele tem que resolver, tem que alimentar-se a si mesmo e a sua família por meio do crime, por meio de formas não tão louváveis na nossa sociedade. E assim, nós precisamos, então, reestruturar-nos para que isso não venha a acontecer. E de que forma a gente pensou isso? O primeiro tópico é uma educação cultural e comportamental de forma integrada do ser humano. E como que a gente pode fazer isso de forma objetiva? Já foi falado em alguns termos aqui, como eu disse, a segurança pública é interdisciplinar. A questão da urbanização e distribuição da cidade, para que não possamos criar periferias e nem guetos propícios a criar, de certa forma, me desculpe o termo, mais marginais, ou pessoas que vão estar voltadas ao crime. E oferecer nesses novos bairros, nessas novas estruturas que já existem, locais de perigo, né, estruturas como acesso a projetos sociais, a educação, apoiar e incentivar a criação de novas ações como essas aqui na nossa cidade, já criar, né, pensando como o senhor Luiz disse no início da nossa palestra, estruturas para que esse cidadão se desenvolva no seu bairro, na sua localidade, e ali permaneça, desenvolvendo como ser humano plenamente todas as suas funções da vida em sociedade. Incentivar essa questão das palestras é principalmente fortalecer um trabalho que já existe da Polícia Militar chamado PROERD, que é o Programa de Erradicação das Drogas. Fortalecer esse projeto para todos os níveis, para todos os acessos, principalmente para voltar à questão, falamos não só das drogas ilícitas, né, mas também como das drogas lícitas, como o álcool, que é um grande problema que destrói vidas, que destrói famílias hoje em dia. A questão o 3, 4 e 5 é um tópico que a gente trabalhou no seguinte forma. Nós temos um sistema repressivo hoje, de certa forma, falido. Falido por quê? Dados da Defesa Estadual da Secretaria Estadual de Defesa Social, a SEDES, apontam que cerca de 70% daquelas pessoas que são presas, elas voltam para cometer outros crimes após serem presas. Isso é um dado muito preocupante para o nosso país. Mas você fala, nossa, mas isso é a nível de Estado. Como que o município de Uberlândia pode tentar alternativas concretas para resolver esse problema? Um exemplo simples. A cerca de 170 quilômetros daqui tem a cidade de Frutal, em que existe o sistema APAC, que é o Sistema de Apoio e Proteção ao Condenado. É um sistema totalmente humanizado de recarceramento, né, um sistema totalmente humanizado de tratar os presos, em que o índice de reincidência chega a níveis de 15%. Olha só como a gente pode reunir isso. E isso não é uma iniciativa do poder público. Em Frutal, na maioria das vezes, partiu da sociedade organizada em tentar resolver esse problema da segurança pública e vem colhendo bons frutos, frutos exitosos para a cidade. Imagina Uberlândia com essa capacidade, com essa força de união, como nós temos aqui, os bons resultados que nós não podemos alcançar. A gente falou aqui, a gente identificou que Uberlândia, tradicionalmente, já tem uma vocação geográfica de logística. E até no grupo alguém falou que é o exemplo da ferrovia, que passa por Uberlândia. Ela traz alguma coisa de algum lugar, passa por Uberlândia e leva a mesma coisa que ela veio de outro lugar para outro lugar. Então, a gente baseou a nossa proposição em que, no desenvolvimento desse potencial logístico, não só da questão geográfica, mas da centralização dos modais, baseado, inclusive, eu queria até só lembrar um dos itens, eu acho que foi o grupo 1, que falou sobre a construção de um aeroporto de cargas, não foi isso? O grupo 1 teve algo assim. A gente falou isso, que quando a gente fala em carga, a gente tem um termo em logística que é inbound ou outbound. O inbound é quando você carrega as coisas numa determinada região. E o outbound é quando eu descarrego por uma questão de consumo. Se a gente pensar, por exemplo, Viracopos, que é uma cidade que tem uma grande produção, inclusive tecnológica na região, também tem um consumo muito grande. Então, o trânsito do aeroporto de Viracopos é grande por causa disso. Em Uberlândia, a proposta que a gente se baseou foi de trazer empresas que utilizem os modais que a gente está se propondo, para que Uberlândia não fique simplesmente uma passagem de cargas, e seja um agregador de cargas,
por exemplo, aqui do aeroporto que foi citado no grupo 1, onde possa ter um aeroporto onde é interesse das empresas situarem na região, porque ela vai ter um aeroporto de peso que possa ser utilizado nesse modal, como uma parte dos modais. O primeiro ponto que a gente colocou foi as condições políticas e fiscais para que investimentos privados venham para a região, não só do ponto de vista de logística, mas também do ponto de vista de embarcação. A gente até citou. A Ambev veio para Uberlândia, tem alguns incentivos? Claro que tem, mas também tem um incentivo de distribuição que, para ela, isso vai ser bom. Então, a ideia é que una a condição geográfica da cidade, mas também com outras condições que permitam e incentivem essas empresas a virem para cá. Nós estamos em Minas Gerais, que é a cidade dos rios, a maioria dos rios do Brasil nascem aqui, e a gente tem o Rio Grande, o Rio Paranaíba e um punhado, além dos 23 córregos aqui que o Betão falou, a gente tem um punhado de possibilidade de utilização para o futuro disso. Obviamente, não é só uma questão de Uberlândia, mas como a gente está pensando do ponto de vista regional, a gente achou que isso também seria interessante colocar. Aqui no final, aqui a gente colocou aqui sobre terminais alfandegários e armazéns, o Vaninha até citou isso aqui. A gente tem uma característica que, de repente, ele pode me ajudar nisso melhor. Em Varginha, há lá um porto seco, e, obviamente, Varginha tem uma vantagem de estar a 200 quilômetros de Belo Horizonte, 200 de São Paulo e 200 do Rio, que favoreceu ela nesse sentido. E esse ponto, essa pegada que Varginha tomou, Uberlândia pode pegar também, não só do ponto de vista geográfico. A gente tem que perceber isso do ponto de vista de criar condição para que outras pessoas utilizem a nossa condição geográfica. A nossa área inovação e tecnológica, a gente identificou o seguinte: consolidação do ecossistema de inovação para Uberlândia e região. A gente identificou vários subgrupos já montados e já produzindo nessa área de inovação tecnológica, mas um não conhece o outro. Então, precisamos, inicialmente, de fazer consolidação disso. Ok? Bateu aquela fome e não tem o que comer? Chegou em Uberlândia o aplicativo NetCook. Tem os melhores restaurantes na palma da sua mão. Acesse saiforafome.com.br e baixe o aplicativo para o seu celular. NetCook! Não adianta inventar. Para vender de verdade, já sabe, né? NetSabe, o melhor portal comercial da sua região. Busca rápida, conteúdo de qualidade e confiável, com mapas, rotas e você ainda busca de qualquer lugar com os aplicativos para smartphone e tablets. Acesse, anuncie netsabe.com.br. NetSabe, bem melhor aparecer aqui. Bem melhor. Depois das ideias apresentadas, ficaram os próximos passos para as novas etapas. Convite a todos. Bom, vocês viram quanta coisa boa surgiu dessas discussões. Embora foram rápidas, aceleradas, pressionadas pelo tempo, mas do caos surgiu muita coisa boa aqui, que nós vamos com certeza agora dar a devida tratativa. E vocês serão informados depois dos passos seguintes desse trabalho que está sendo aqui realizado. Agradeço muito aí, primeiro, a paciência de vocês, agradeço a contribuição e a generosidade de todos vocês aí durante esse trabalho. E agora passo, então, para o Celso para a finalização. Obrigado, Cícero, né? Foi uma manhã e um início de tarde maravilhoso, né? E interessante, eu gosto de fazer analogia, né, com essas ideias tão fantásticas que surgiram aqui. Se tem alguém achando que tem alguma entidade, se tem alguém que vai ficar de fora, eu acho que tem muito mais trabalho do que gente para fazer, né? Então, o futuro da cidade precisa de muito mais adesões, então ele é sempre inclusivo, né? É muito bom quando a gente participa de um dia como esse. O Dr. Luiz disse que ficou emocionado no começo, eu estou emocionado no final, né? De ver, de conhecer tantas ideias, tantas pessoas qualificadas que eu não tinha tido a oportunidade de conhecer. Eu queria, então, Dr. Luiz, que o senhor fizesse aqui
E antes do encerramento, depois da fala do Dr. Luiz, eu quero 40 segundos de vocês, só para passar o material. O senhor vai mandar embora? Então, antes do senhor mandar embora, eu queria compartilhar com vocês, eu sou conhecido por ligar com memória, e fico, às vezes, botina da vida quando falo do passado. Eu gosto de falar de identidade, de coisas que têm valor permanente. Então, eu peço que vocês desconsiderem a autoria da mensagem, desconsiderem a questão do prefeito da época, mas eu quero que vocês assistam um material produzido há 16 anos atrás, quando Uberlândia fez 111 anos. E a mensagem, por acaso, foi protagonizada por Gianfrancesco Guarnieri, um dos maiores nomes do cenário nacional, que morreu 2 anos depois. Essa mensagem tem 16 anos. O Brasil está vivendo um momento difícil e que repercute em nossa vida, em nossas cidades. Mas é nesse Brasil brasileiro, nesse Brasil verdadeiro, que a gente conhece quem tem um diferencial capaz de ser superior a qualquer desafio: a força de trabalho de um povo. Um povo que, mesmo diante dessa crise que todos nós vivemos em nosso país, é capaz de comemorar com orgulho os 111 anos de sua cidade. Porque Uberlândia é uma terra de gente que ama e faz. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são extremamente importantes. Se vocês não estivessem aqui, não saía isso tudo aqui. Bom almoço para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.